Vivemos numa época única onde duas portas se abrem à nossa frente. Uma conduz à nossa extinção, enquanto a outra conduz a um futuro potencial cheio de oportunidades fantásticas. Hoje, gostaríamos de apresentar a vocês uma hipótese que pode se tornar um alicerce para tal futuro. Nossa sobrevivência e as perspectivas da humanidade, incluindo até mesmo a manipulação da matéria, dependem de sua implementação. Para resolver essa tarefa, temos uma compreensão do quadro geral, mas ainda há muitas questões inexploradas nisso. Para explorar essas questões desconhecidas da ciência e construir uma teoria unificada capaz de salvar a humanidade no menor tempo possível, o potencial científico de nosso planeta precisa estar unido. Hoje, a humanidade possui apenas 6 tipos de energia. Mas graças à nova hipótese, podemos ter acesso a 32 tipos de energia. Para simplificar o entendimento dos processos fundamentais da estrutura do mundo, esta hipótese é apresentada na forma de animação com exemplos associativos. Para pessoas inteligentes, inclui tudo o que precisam para fazer descobertas científicas revolucionárias. Nossa equipe de voluntários recebeu esse conhecimento, e só elaboramos ligeiramente sobre isto e encontramos evidência histórica para o apoiar. Entendemos que este conhecimento é de imenso valor e consideramos nosso dever compartilhá-lo abertamente com toda a comunidade científica. Acreditamos que nenhum de nós deve reivindicar os louros da vitória. Afinal, nenhum indivíduo pode ser considerado vencedor, já que uma enorme equipe de todo o mundo trabalhou nessa hipótese. Começar um novo mundo requer honestidade. Um merecido reconhecimento deve ser dado aos cientistas que forem capazes de explicar, graças a esta hipótese, o que é eletricidade, quantos tipos de eletricidade existe, o que é radiação, o que é campo eletromagnético, e, principalmente, o reconhecimento deve ser dado para aqueles que forem capazes de encontrar uma saída para a crise climática. Para nós, essa é a tarefa mais importante porque é uma chance de salvar toda a humanidade. Agora, apresentaremos uma hipótese que oferece uma visão totalmente diferente de como nosso mundo é organizado. Essa hipótese nos oferece as chaves para manipular a matéria e desenvolver tecnologias que permitirão à humanidade dar um passo para uma nova era de evolução. É um futuro onde teremos tudo, até mesmo as coisas com as quais nunca sonhamos. Como surgiu esta hipótese? Algum tempo atrás, recebemos informações únicas sobre como nosso mundo é realmente organizado. Isso foi confirmado por artefatos históricos bastante interessantes. Para entendê-lo mais profundamente, decidimos coletar todas as menções existentes a essas informações ao longo da história da humanidade. Pedimos a voluntários de todo o mundo que iniciassem essa busca, e eles encontraram uma grande quantidade de artefatos, lendas e histórias, que preservavam menções sobre a verdadeira estrutura do nosso mundo. Junto com isso, muitas indicações foram encontradas apontando para a veracidade do uso de tecnologias lendárias como o Olho de Deus e Vaja nos tempos antigos. E acontece que o princípio de seus funcionamentos está diretamente relacionado ao conhecimento de como nosso mundo está organizado. Ficamos muito intrigados com essa informação. Como era impossível estudá-lo usando métodos padrões, fomos convidados a realizar uma série de experimentos especiais e construir para esse fim um dispositivo único que teria uma forma piramidal e certas características. Desenvolvemos um protótipo desse dispositivo em 2016. Ele é feito de alumínio e contém 11 touros. Realizamos uma série de experimentos com este dispositivo, usando alguns programas. Alguns deles foram demonstrados publicamente. O objetivo desses experimentos era verificar a possibilidade de transmitir informações a um grande número de pessoas, independente da distância, por meio de pensamentos.
O operador, uma pessoa experiente, transmitia informações remotamente um símbolo ou um número estando dentro da pirâmide. Enquanto isso, os participantes do experimento, que estavam em vários países do mundo, receberam essas informações por meio de seus pensamentos. Eles enviaram suas respostas que receberam ou em símbolo ou em número para um endereço de e-mail fornecido antes do experimento. É importante ressaltar que o símbolo que o operador transmitiu foi escolhido aleatoriamente durante o experimento. Ninguém sabia exatamente o que seria transmitido. Todos os experimentos foram conduzidos exclusivamente na presença de um comitê dedicado de voluntários, e todo o processo foi registrado. Milhares de pessoas em todo o mundo participaram do experimento. Os resultados desse experimento nos chocaram. Por quê? Ficamos impressionados pois, de 70 a 80% das respostas foram precisas. Isso significa que as pessoas realmente perceberam o símbolo transmitido pelo operador. E isso não pode ser explicado pela teoria das probabilidades porque a porcentagem de acertos era alta demais para ser considerada mera coincidência. No entanto, houve outra ocorrência que nos impressionou muito mais. Recebemos um grande número de respostas dos participantes antes da realização do experimento, e a maioria das respostas enviadas com antecedência foram precisas. Perguntamos como isso era possível, se naquele momento nem o próprio operador sabia que sinal estaria transmitindo. Em resposta, recebemos uma oferta para realizar outro experimento. É necessário entender que a gama de configurações de touros na pirâmide é muito grande, e fomos informados das configurações exatas dos touros, nas quais um certo fenômeno único foi detectado. O operador notou que, literalmente, depois de vários minutos no dispositivo pirâmide, ele começou a ver várias pessoas, bem como seu paradeiro. Foi assim que aconteceu. A princípio, ele viu inúmeros pontos brancos semelhantes a ruído branco em uma tela de TV. Assim que ele se concentrava em qualquer um desses pontos, ele se aproximava e uma pessoa aparecia na frente dele. Pode ser alguém que o operador conhece ou alguém que ele não conhece. Ao mesmo tempo, o operador tinha uma compreensão clara de onde exatamente essa pessoa estava naquele momento. Este efeito foi observado por todos os operadores em tais configurações da pirâmide. Para estudar esse fenômeno, realizamos outro experimento. Voluntários de várias partes do nosso planeta participaram. Alguns deles estavam dirigindo intencionalmente durante o experimento para mudar sua geolocalização. Cada voluntário que participou recebeu um número. Antes de entrar no dispositivo pirâmide, o operador do experimento olhou as fotos dessas pessoas e seus números. O operador conhecia alguns deles indiretamente, vendo alguns deles anteriormente em vídeos. Algumas outras pessoas eram conhecidas por ele pessoalmente, enquanto outras eram totalmente desconhecidas para ele. Depois que o operador entrou na pirâmide, o chefe do experimento anunciou os números dos participantes. Então o operador lembrou o rosto da pessoa, entre uma multidão de pontos brancos. O ponto correspondente se aproximou, e o operador começou a ver claramente a pessoa de cujo rosto ele lembrava. Ele viu exatamente, em detalhes, a localização daquela pessoa naquele momento e expressou essa informação em voz alta. Em seguida, o chefe do experimento ligou imediatamente para essa pessoa e anunciou onde ela estava naquele momento. Os resultados foram surpreendentes. A localização exata da pessoa foi determinada corretamente em 100% dos casos. Ficamos muito interessados como essas habilidades apareciam na pessoa que estava no dispositivo pirâmide funcionando em determinadas configurações. Conduzimos o experimento na Ucrânia, enquanto o operador conseguiu ver e determinar claramente a localização de pessoas mesmo do outro lado do globo. Em experimentos posteriores, o operador foi capaz de sentir o que a pessoa estava sentindo naquele momento. Se era gosto, cheiro, calor ou frio. Afinal, trata-se, na verdade, de uma transmissão imediata de informações a enormes distâncias. Como isso é possível? Durante nossa pesquisa posterior, percebemos que não era tão simples assim para esclarecer. Acontece que além das radiações conhecidas, térmica, eletromagnética, raio-x e outras, o cérebro humano é capaz de gerar, transmitir e perceber outro tipo de radiação completamente diferente. Estas são ondas especiais, inexploradas pela ciência. O trabalho dos neuroníons do cérebro humano é único e inimitável. Assim como uma impressão digital ou de retina, a impressão neuronal do cérebro é única para cada indivíduo. Não pode ser confundido com nenhuma outra marca. É possível, sob certas condições, registrar essa radiação específica vinda de neuroníons do cérebro humano. Como se viu, é impossível blindar esse sinal. A cada experimento subsequente, ficávamos maravilhados com a imensidão de horizontes e perspectivas inexploradas que se abriam diante de nós.
Um dos fatos mais fascinantes, que também foi constatado graças ao dispositivo pirâmide, foi a possibilidade de aumentar a energia interna de uma pessoa. Como resultado, observamos um aumento da eletricidade estática. Este experimento também foi realizado publicamente, gravado em uma câmera de vídeo, e este vídeo está disponível para o público em geral. Durante este experimento, uma pessoa permaneceu dentro do dispositivo pirâmide com configurações específicas de touros por um determinado período de tempo. Em seguida, após deixar o aparelho, tocou com as mãos o vidro de um aquário. O aquário estava cheio de água, e havia 2 eletrodos dentro, que estavam conectados a um voltímetro. No momento em que as mãos do operador tocavam o aquário, o voltímetro indicava claramente um aumento de tensão. Do ponto de vista da física moderna, isso é impossível, mas dezenas de pessoas viram isso e foi gravado em uma câmera. Esta experiência foi repetida muitas vezes, mas aqui deve-se notar que nem todas as pessoas podem produzir tal resultado. Chegamos à conclusão de que as qualidades pessoais do operador podem afetar os resultados. A pessoa tocou o vidro, que é um isolante elétrico. Os eletrodos do voltímetro foram confinados na água, e ainda assim todos nós observamos o resultado. As leis da física também dizem que o corpo humano não é capaz de acumular eletricidade em tais quantidades. Mas o que registramos é um fato. Foi-nos oferecida uma hipótese que explica completamente todos esses fenômenos. Convidamos você a dar uma olhada em vários artefatos que nossos voluntários encontraram. Estes são os exemplos mais conhecidos e simples. Como você pode ver, isso ilustra claramente a discrepância entre o nosso mundo daquilo que o mundo é feito além do nível quântico. Nada especial. Bem, não é nada especial até que você conheça os detalhes. Então agora vamos por isso em ordem. Qual é a nossa hipótese da estrutura do mundo? A ciência moderna sabe que todas as substâncias consistem em moléculas e átomos. Núcleos atômicos são formados a partir de prótons e nêutrons, que consistem em quarks. Geralmente acredita-se que os quarks são as menores partículas junto com os leptons, elétrons e neutrinos, e esses são sem estrutura. Hipótese do estado enrolado de ondas curtas. Nossa hipótese diz que leptons e quarks têm uma estrutura. Eles consistem em certas energias, ondas. De acordo com nossa hipótese, um lepton e um quark representam um estado enrolado de ondas elásticas curtas. O que seria isso? Associativamente, isso pode ser comparado a um emaranhado de cobras entrelaçadas entre si. Cada emaranhado é a menor partícula, um quark ou um lepton, enquanto cada cobra de um emaranhado é um tipo diferente de energia. Quando as cobras estão enroladas, observamos uma partícula. Quando, sob certas condições, um emaranhado se desfaz e as cobras se alinham linearmente uma após a outra, observamos uma onda, ou seja, um estado de onda da mesma partícula. Isso é claramente demonstrado pelo experimento da fenda dupla, no qual uma onda passa para o estado de partícula quando as condições mudam, na presença de um observador. Em essência, o emaranhado entrelaçado é o nível quântico, o nível da manifestação da partícula. Enquanto as ondas elásticas curtas, as cobras que compõem tudo, representam o além do nível quântico. Que processos ocorrem no nível além quântico? Sabemos que já no nível quântico as leis da física clássica param de funcionar. Mas no nível além quântico tudo é radicalmente diferente. Todo o mundo além quântico está cheio de ondas elásticas curtas cobras. Isto é, diferentes tipos de energias. Quando as cobras são entrelaçadas em um emaranhado, o invisível torna-se visível. Este é o processo do mundo quântico. Cada um desses emaranhados nada mais é do que aquela partícula mais elementar do mundo material. No mundo além quântico, existem muitos tipos de energias, isto é, cobras. Associativamente, você pode imaginar que eles têm diferentes padrões, cores e espessuras. Alguns são venenosos e outros não. Combinações dessas energias, ou seja, ondas curtas e elásticas, ou cobras, compõem todas as ondas conhecidas pela ciência hoje, eletromagnéticas, térmicas e assim por diante. Em outras palavras, qualquer onda é discreta em sua verdadeira natureza porque consiste em uma multidão de ondas elásticas curtas cobras. Nenhuma das cobras desaparece. Eles apenas se transformam de um estado para outro. Além disso, todos os objetos materiais consistem em emaranhados de cobras como as menores partículas materiais.
Cada cobra em um emaranhado é portadora de certas informações, um certo código. Dependendo da combinação de cobras em uma partícula, uma ou outra matéria com determinadas propriedades é formada no mundo material. As características de um objeto material e todos os processos que ocorrem nele são formados no nível além do quântico. Ou seja, a informação embutida em uma partícula no nível além do quântico determina o que essa partícula cria: uma bola de futebol ou um cachorro. Se decompormos um emaranhado de cobras em um estado linear, todas as cobras se alinharão em uma sequência estrita. E essa sequência é muito importante, assim como no DNA, cada fragmento está em seu lugar. A primeira cobra da sequência tem um papel específico, é o portador de informações sobre todo o emaranhado e carrega o código principal do programa. Compreender como o mundo está organizado além do nível quântico e que tudo é feito de ondas curtas e elásticas nos levou a uma conclusão óbvia de que existem muito mais tipos de energia no mundo do que comumente se acredita hoje em dia. A física moderna identifica apenas 6 tipos, enquanto chegamos à conclusão de que existem pelo menos 32. Curiosamente, isso também é apoiado por fatos históricos. Nossos voluntários encontraram referências ao uso de pelo menos 32 tipos de energia na antiguidade. Por mais paradoxal que pareça, todas essas informações que são novas para nós eram conhecidas na antiguidade, e muitos artefatos de todo o mundo provam isso. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Você agora entende o significado especial que eles carregam. Cobras e emaranhados de cobras não eram representações coincidentes, eram um exemplo associativo para explicar a estrutura da matéria no nível além do quântico, bem como as maneiras de manipulá-la. Falaremos sobre isso também, mas um pouco mais tarde. Até o momento, esse conhecimento está praticamente perdido, o que é uma pena, porque seria de grande utilidade para os cientistas modernos que há décadas se debatem com questões que podem ser facilmente explicadas por meio dessa hipótese. Como exemplo, vamos pegar o Grande Colisor de Hadros, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo. O que acontece lá? Para estudar os processos no micromundo, os cientistas usam campos eletromagnéticos para acelerar 2 feixes de partículas carregadas, como prótons, em velocidades enormes no colisor, e então eles os colidem. Como resultado, após a colisão, os cientistas observam a formação e dispersão de partículas muito maiores com uma massa total muito maior do que antes da colisão. E a ciência não pode explicar esse fenômeno. É como se 2 bolas de tênis colidissem uma com a outra e sua colisão produzisse um monte de bolas de basquete espalhadas. Como isso pode ser possível? É muito simples. Todas essas partículas nada mais são do que cobras no estado enrolado. A energia que os acelera, a onda eletromagnética, também é semelhante a uma cobra, só que não está no estado enrolado, mas no linear, no estado de onda. Assim, não apenas 2 partículas colidem no colisor, mas bilhões e bilhões de cobras em estado de ondas, que se transformam em estados enrolados durante a colisão. Esses estados enrolados são precisamente o que capturamos como um monte de partículas espalhadas. Assim, a hipótese dá uma resposta de como 2 pequenas partículas podem formar novas que as superam em volume, tamanho e massa. Em nossa lógica regular, parece impossível que algo maior possa surgir de algo menor. É como Jesus Cristo alimentando mais de 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. E ainda sobrou. Ele fez mais com menos. Para nós, é percebido como um milagre. Mas nossa hipótese explica exatamente como isso acontece nos níveis quânticos e além do quântico. O misterioso nascimento de partículas virtuais no vácuo físico pode ser explicado de maneira semelhante. Como um par partícula-antipartícula emerge do vazio e depois de um curto período de tempo desaparece novamente? A resposta é simples.
As ondas elásticas curtas, cobras, que preenchem um vácuo simplesmente se movem do nível além do quântico para o mundo quântico, formando estados enrolados às próprias partículas que podemos observar. Na verdade, o mundo inteiro é feito de cobras, não há lugar onde essas não existam. Como se diz, não há um único lugar em todo o universo onde a agulha mais fina não se choque com alguma coisa. Vamos dar outro exemplo. Na física quântica, existe um fenômeno conhecido como partículas emaranhadas. Duas partículas podem estar em bordas diferentes do universo e interagir uma com a outra sem perda de tempo. Uma mudança no estado de uma partícula causa instantaneamente uma mudança no estado da outra. Como isso é possível quando a física moderna diz que não há nada mais rápido que a velocidade da luz? É uma questão que levou a ciência moderna a um beco sem saída. Os cientistas não têm resposta. A resposta é simples. No nível além quântico, todas essas partículas estão localizadas próximas umas das outras e conectadas por uma única cobra. Não há conceito de distância, velocidade ou tempo no mundo além quântico. Leis completamente diferentes funcionam lá. Por exemplo, no mundo material, uma das partículas interconectadas pode estar em nossas mãos, enquanto a outra pode estar em um grão de areia na costa do oceano em outra galáxia. Enquanto isso, no nível além quântico, ambas as partículas estão à distância de uma única cobra, e não há tempo ou espaço entre elas. Pode haver muito mais do que duas dessas partículas emaranhadas, e todos eles estão trocando instantaneamente uma enorme quantidade de informações entre si. Em outras palavras, a matéria no universo está em constante interação. Outro fenômeno, cuja natureza nossa hipótese explica, é a eletricidade. Hoje todos nós usamos eletricidade, sabemos que existe corrente contínua e alternada, que existem ondas eletromagnéticas e eletricidade estática, mas o que é eletricidade em sua essência, a ciência moderna não consegue explicar. Por exemplo, vamos pegar a eletricidade estática. Cada um de nós experimenta isso na vida cotidiana ao escovar os cabelos. Tanto o cabelo quanto o pente são dielétricos. Quando passamos um pente no cabelo, desfazemos alguns emaranhados de cobras e criamos novos, soltando assim as cobras. As cobras emaranhadas no pente se entrelaçam com as do cabelo. Desta forma, as cobras conjuntas são formadas. Essa manifestação quântica é justamente o eletromagnetismo, que atrai o cabelo para o pente. Ao entender esses processos mesmo em um nível tão elementar, já podemos fornecer respostas para muitos enigmas da ciência moderna. Por exemplo, vamos pegar uma máquina eletrostática. Há um paradoxo associado a isso, que é um enigma insolúvel. Quando os discos de uma máquina eletrostática são girados, uma poderosa faísca entre os dois eletrodos ocorre apenas quando há esferas de metal presas às suas extremidades. Se essas esferas forem removidas, não haverá faísca entre os eletrodos ou será quase imperceptível. Mas se, para comparação, um dispositivo que funciona com bateria ou tomada doméstica for conectado aos eletrodos de uma máquina eletrostática, uma faísca igualmente forte aparecerá com ou sem as esferas. Isso indica que a corrente elétrica gerada pela máquina eletrostática não é capaz de causar uma descarga potente sem as esferas, e que a corrente da bateria é capaz de causar a mesma descarga com ou sem as esferas. Qual é a diferença entre essas duas correntes? A diferença é que são tipos diferentes de eletricidade, e eles diferem não apenas em suas características externas, eles diferem no nível além do que o antigo. E nossa hipótese fornece uma justificativa detalhada para a natureza da eletricidade e seus diferentes tipos. Isso não te lembra nada? É um bom exemplo para as pessoas que pensam. Graças à hipótese de um estado enrolado de ondas curtas, entendemos que a eletricidade é a mesma cobra no estado enrolado ou linear. Existem muitos tipos de eletricidade. Eles são determinados pela predominância de um ou outro tipo de cobra em sua sequência linear. Por exemplo, quando você penteia o cabelo, gera eletricidade estática, que é representada por um certo tipo predominante de cobras. Quando os ímãs giram, é outro tipo. Nas tomadas domésticas, a corrente alternada é o terceiro tipo de cobra. Nas baterias, a energia das reações químicas é o quarto tipo, em uma máquina eletrostática é o quinto e assim por diante. E note que todos os tipos de eletricidade, assim como o campo magnético, têm a mesma primeira cobra no estado linear, que carrega a maior parte da informação. Reservamos-nos o direito de explicar o entendimento de como a eletricidade funciona para aqueles que irão investigar mais esta questão. Apenas fizemos uma associação e convidamos aqueles que desejam entender o assunto a investigá-lo por conta própria. Agora, da perspectiva do mundo além quântico, vamos ver o que acontece em uma máquina eletrostática quando diferentes tipos de eletricidade são usados. À medida que os discos da máquina eletrostática giram, as escovas esfregam contra suas superfícies. Como resultado do processo de fricção, os emaranhados da cobra se desfazem em
formam um campo eletrostático. Algumas das cobras começam a se mover ao longo do condutor, como se estivessem ao longo de um leito de rio, formando um movimento direcionado das cobras ao longo dos eletrodos. Enquanto houver eletricidade estática, não haverá emaranhados, apenas um fluxo de cobras. E para que apareça uma descarga, ou seja, para que as cobras interajam, precisamos criar condições para que elas voltem a se emaranhar. Tais condições são criadas pela forma de uma esfera. Ao fluir em torno de uma esfera nas pontas dos eletrodos, as cobras se enrolam sobre si mesmas, o que contribui para a formação de emaranhados. No espaço ao redor das esferas de metal, as cobras e emaranhados começam a acumular. As cobras dos emaranhados de um lado começam a se agarrar aos emaranhados do outro lado, e ocorre uma colisão massiva. Como resultado, os emaranhados se desfazem e as cobras são soltas. Esta é a descarga que observamos. Vemos uma faísca, as ondas são emitidas na faixa ótica, e ouvimos um clique agudo, uma onda de choque sonora. Todas essas manifestações surgem como resultado da interação entre as cobras. Eles simplesmente transitam de um estado para outro. Consequentemente, quando não há esferas de metal na máquina eletrostática, as cobras que fluem ao longo dos eletrodos não podem formar muitos emaranhados, então simplesmente voam sem nenhuma interação umas com as outras. Mas em baterias e tomadas domésticas, existe um tipo diferente de eletricidade. Lá, os emaranhados se movem juntos com as cobras em um estado linear e interagem uns com os outros instantaneamente. O estado emaranhado é interrompido e observamos uma descarga e os fenômenos que a acompanham. Esse tipo de eletricidade não precisa de esferas metálicas para formar emaranhados porque, na verdade, flui na forma de emaranhados. Assim, entendemos que a forma de uma esfera cria as condições necessárias para a transformação do estado linear das cobras em um estado enrolado. Ou seja, de fato, a forma de uma esfera ou cúpula cria condições para acumular energia. Isso não te lembra nada? Se você notou a semelhança com as cúpulas dos edifícios religiosos, não se enganou. Lendas antigas dizem que os primeiros templos abobadados foram construídos há mais de 24 mil anos por representantes de uma raça extraterrestre conhecida como Apestianos. Eles também criaram a primeira religião e as primeiras estruturas em forma de cúpula com o objetivo de coletar energia dos humanos, conhecida como vril. As pessoas se reuniam nesses templos e rezavam aos Apestianos como deuses. Este foi um processo semelhante ao que vimos nas esferas da máquina eletrostática, onde a eletricidade estática se acumulou. Nos templos, a energia das pessoas, vril, fluiu através do edifício para as cúpulas, acumulou-se ali, transformou-se em um estado enrolado e foi transmitida aos Apestianos. Os Apestianos construíram estruturas de várias formas para coletar energia. Podem ser estruturas piramidais ou torres com topos piramidais ou abobadados, terminando com uma torre piramidal. Muitas dessas estruturas antigas são consideradas locais de poder. O paradoxo é que aqueles eram lugares onde o poder foi retirado, não dado. Também é bastante interessante que até hoje essas formas de estruturas sejam usadas principalmente para locais onde ocorrem reuniões em massa de pessoas, tomadas de decisão e explosões emocionais. Se você quisesse contar a história que acabou de ouvir como uma história em quadrinhos, como a desenharia? Mostraremos a você um artefato antigo que retrata esse processo como uma história em quadrinhos. Vemos uma estrutura de templo com um portal acima dela, e um disco voador no topo indicando a presença extraterrestre. Naquela época, as pessoas não podiam saber sobre essas tecnologias. À esquerda, podemos ver as pessoas e uma indicação de que estão doando sua energia. Isso é mostrado na forma de cobras voando para longe. À direita, vemos dois planetas e abaixo deles, representantes de uma raça extraterrestre, os Apestianos, que recebem energia dos humanos. E é claramente demonstrado que os humanos alimentaram não apenas os Apestianos, mas também representantes de outras raças extraterrestres. Até hoje, através de nossos templos, alimentamos criaturas desconhecidas do universo. Se algum de vocês duvida que ainda os adoramos até hoje, não deveria. O que é desconhecido para nós não é desconhecido para os sacerdotes, e esta informação não tem nada a ver com sentimentos ou emoções religiosas. Esta informação é sobre os processos da física. Assim, nossa hipótese abre uma nova abordagem não só para a física, mas também para a história de nossa humanidade, e revela certas relações de causa e efeito dos processos que ocorrem na sociedade atual. Radiação.
Reação nuclear. O segundo enigma da máquina eletrostática é a radiação de fundo que é registrada perto de suas escovas durante a operação. De onde vem a radiação? Afinal, não há condições óbvias para sua ocorrência. Podemos explicá-lo facilmente com a ajuda de nossa hipótese. As escovas esfregam contra o disco durante a operação da máquina eletrostática. O processo de fricção é a colisão de um grande número de emaranhados de cobras entre si, o que leva ao seu desembaraço. Como consequência, vários tipos de cobras são liberadas, inclusive venenosas, capazes de morder e destruir outros emaranhados. Estas são exatamente as cobras de radiação que formam esse fundo de radiação. Este fundo de radiação é local e de curta duração durante a operação da máquina eletrostática. Isso desaparece assim que você para a máquina, ao contrário da radiação de fundo nas reações nucleares, que pode durar por muito tempo. Por que tal diferença é observada? A radiação existe em qualquer objeto, mas não em um estado ativo. O fundo da radiação é um serpentário com diferentes tipos de cobras tóxicas mordendo todos os emaranhados com os quais interagem. A potência da radiação depende da posição das cobras de radiação na sequência linear. Durante as reações nucleares, um forte fundo de radiação aparece, pois há muitos emaranhados, nos quais uma cobra de radiação se posiciona em primeiro lugar, interagindo com outros emaranhados. Essa muda seu código, puxa as cobras de radiação para si, para a primeira posição, perdendo parte de sua própria energia. Portanto, quanto mais longe do centro de contaminação, mais fraca é a radiação de fundo. Enquanto isso, durante a operação da máquina eletrostática, uma radiação de curta duração aparece porque, quando os emaranhados se desfazem, são liberadas cobras de radiação que não estão posicionadas em primeiro lugar. Essas cobras solitárias, mordendo outro emaranhado, perdem muito rapidamente sua energia e passam para outro estado, ou seja, eles perdem rapidamente sua toxicidade. As cobras de radiação podem penetrar em qualquer lugar, mas há exceções. Por exemplo, o chumbo é bom para blindar a radiação. Como a viscosidade e a densidade de seus emaranhados são muito altas, não é fácil destruí-los. Falando figurativamente, os emaranhados de chumbo consistem em pequenas cobras pegajosas. Interagindo com eles, as cobras de radiação perdem rapidamente sua toxicidade e poder. É importante observar que a posição das cobras de radiação em um emaranhado determina a resistência e a durabilidade dos materiais. Quanto mais próximas essas cobras estiverem do início da sequência linear, mais forte será a interação exibida pelos emaranhados dos quais fazem parte. Claro, tudo isso é uma comparação figurativa. Exemplos associativos simples para explicar o que acontece além do nível quântico e dar uma compreensão de quais processos realmente ocorrem durante uma reação nuclear e o que é radiação. Tomando essa hipótese como base, cabe aos cientistas descobrirem isso. Compreender a estrutura do mundo além quântico mesmo em um nível tão associativo já abre possibilidades que pareciam ficção científica há pouco tempo. Manipular a matéria, criar objetos materiais usando partículas elementares, prolongar a vida humana por pelo menos 1500 anos, rejuvenescer células no corpo, revitalizando completamente em qualquer fase. Como funcionarão as tecnologias que nos permitirão fazer tudo isso? O replicador e a cápsula de saúde. Replicador. Na sociedade criativa, graças a uma tecnologia como o replicador, cada pessoa terá a oportunidade de obter tudo o que é necessário para a vida. Um dispositivo do tamanho de um forno de micro-ondas pode ser instalado em qualquer casa, um replicador doméstico. Você pode esquecer as tarefas árduas. Cozinhar, lavar louça e até comprar muitos produtos. Porque com um replicador será possível criar qualquer coisa a partir de partículas elementares. Como vai funcionar? Podemos dizer que o replicador vai manipular partículas, mas na verdade ele vai manipular aquilo do que as partículas são feitas, ou seja, cobras, aliás, em seu estado linear. Cada partícula contém alguns tipos específicos de cobras, que têm uma sequência estrita determinada pelas informações incorporadas nelas. Assim, substituindo uma ou várias cobras ou sua sequência em uma partícula no nível além quântico, podemos criar uma nova partícula, portanto, um novo objeto material. Afinal, a diferença entre uma bola de futebol e um hambúrguer está apenas nas características das cobras que compõem suas partículas. Este é o princípio de como o replicador funciona. Para criar algo a partir de partículas, precisamos das próprias partículas. De onde podemos obter as partículas em quantidade que assegure a criação de diferentes tipos de alimentos e roupas para cada pessoa ao longo da vida do usuário. Afinal, se soubermos criar objetos a partir das menores partículas, saberemos desmontá-los. É isso que o usuário fará.
Desmontará suas roupas sujas, por exemplo, ou a louça suja convertendo-as em partículas. Depois de desmontar a matéria indesejada em partículas, o usuário as embalará em um nanocartucho, que será utilizado no replicador para criar novos objetos. Naturalmente, no cartucho as partículas serão armazenadas em um estado enrolado de cobras na forma de leptons e quarks, já que as cobras em um estado linear não podem ser mantidas, elas estão em constante movimento. Já na forma de partículas, ou seja, no estado enrolado, em condições especiais, elas podem ser armazenadas no cartucho sem perda de propriedades e potência por um tempo infinito, até bilhões de anos. Qual deve ser o tamanho desse cartucho para armazenar um número tão grande de partículas necessárias? Cerca de 1 milhão de nanocartuchos podem ser colocados em um cabelo humano. 1 centímetro de um nanocartucho pode conter cerca de 1036 quarks. Assim, 1 centímetro de cabelo humano pode armazenar tantas partículas quanto para criar um grande número de objetos materiais sobre o volume de uma cidade inteira. Um cartucho do tamanho de um cabelo humano é capaz de servir uma pessoa por toda a vida e por muito mais tempo. Parece incrível que um tamanho tão pequeno possa conter grandes volumes. Em um cartucho, as partículas serão armazenadas de forma comprimida e compacta, não interagindo entre si. Embora existam enormes distâncias entre as partículas que compõem os objetos materiais, as distâncias entre partículas elementares no micromundo são semelhantes às distâncias entre estrelas e galáxias no universo. E a razão dessa fractalidade está no mundo além quântico. Tendo esse conhecimento, vamos repensar o valor de diferentes materiais. Por exemplo, o mesmo plástico que simplesmente jogamos fora hoje se tornará o material mais valioso. Por quê? Porque os emaranhados de hidrocarbonetos contêm um maior número de cobras diferentes, 33 tipos, dos quais você pode criar muitas combinações, ouro, hambúrgueres e assim por diante. Pela mesma razão, o algodão também será valorizado porque tem características próximas ao plástico, e muitas outras partículas podem ser criadas a partir dele. Para entender melhor o processo de replicação, daremos um exemplo figurativo. Imagine que colocamos um suéter em um dispositivo semelhante a um forno de micro-ondas. Nesse momento, um aparelho especial lê o formato do suéter e a posição de cada fio de cabelo nos fios do suéter. Um dispositivo especial, como uma agulha de crochê, é então usado para pegar um fio e desenrolar o suéter até os cabelos, e cada cabelo é desmontado em suas partes componentes. Todos esses componentes são armazenados de forma compacta e bem embalados. Assim, nosso suéter aparentemente grande cabe em uma pequena caixa. Quando precisamos fazer um suéter novamente, o programa previamente gravado reconstrói os componentes do cabelo na sequência certa e os converte em fios de lã, que são então convertidos no fio que irá tricotar o suéter novamente. Todas essas informações sugerem que tudo neste mundo foi programado e criado. É toda uma tabela de programação. Mas não há nada de complicado nisso. Agora, na programação, usamos apenas zeros e uns, enquanto no mundo além quântico usamos várias centenas de combinações. Em comparação, nosso alfabeto tem apenas cerca de 30 letras, mas mais de 1 milhão de palavras são compostas por elas. Não é difícil para um humano manipular letras e formar palavras, nem é difícil para uma inteligência artificial analisar todas as combinações possíveis de cobras, que podem ser bastante numerosas, e analisar as características de qualquer objeto material no nível de cobra. Assim, recriar sua cópia exata, de acordo com esta matriz de informações. Cápsula de saúde. A cápsula de saúde funciona com o mesmo princípio. Ele manterá o corpo humano em um estado perfeito e jovem por pelo menos 1500 anos. Por meio da mesma manipulação de energias, as cobras que compõem todas as partículas das células do nosso corpo. Do ponto de vista da saúde moderna, a única forma de ajudar uma pessoa cujo órgão, por exemplo, falhou é o transplante. O órgão deve ser retirado e substituído. Enquanto isso, a cápsula de saúde restaurará o órgão funcional dentro do corpo simplesmente alterando os estados de suas células no nível além quântico. Existem cerca de 30 trilhões de células no corpo humano. Em sua complexidade, cada um deles é como uma galáxia. Se ampliarmos uma célula 1 bilhão de vezes e olharmos para dentro, veremos que ela se assemelha a uma colossal fábrica automatizada, executando quase tantas funções únicas quanto todas as manufaturas do mundo. Além disso, essa fábrica possuiria uma característica que nenhuma das máquinas mais modernas possui: a capacidade de reproduzir sua própria estrutura em sua totalidade em questão de horas. Uma célula é um sistema tão interconectado e ajustado que, mesmo que um de seus componentes falhe, a célula morrerá.
Portanto, a manipulação de uma célula viva no nível de moléculas e átomos é impossível. É como tentar consertar o motor de um carro em plena aceleração. Enquanto isso, no nível além quântico, tudo é simples. É necessário adicionar cobras onde faltam, ou retirar as que sobrarem, e a condição de um órgão retornará de patológica para saudável. O rejuvenescimento do corpo e o prolongamento da vida humana ocorrerão de acordo com o mesmo princípio. Código de informação. Podemos fazer uma analogia com o código do programa de um site. Para alterar algo em uma página da web, não fazemos alterações no próprio site, mas entramos no código e escrevemos o que queremos alterar. Por exemplo, mudamos a cor da fonte no código, e isso é imediatamente exibido no próprio site. Podemos escrever um endereço de imagem diferente, e a imagem que vemos no site será substituída. Ou seja, fazemos alterações no código, e elas são exibidas na página do site. É assim que vai funcionar a cápsula da saúde. Fazemos mudanças no nível além quântico, no nível do código, e elas são exibidas aqui, no mundo que nos é visível. O conhecimento sobre o controle e manipulação da matéria é conhecido desde a antiguidade. Esse mesmo símbolo do caduceu é um símbolo do poder humano sobre a matéria, não de um humano sobre outro humano, como foi posteriormente distorcido. Nossa hipótese confirma que a alquimia não é um conto de fadas porque é possível mudar um estado de um objeto para outro simplesmente mudando suas características no nível além quântico. Além disso, nossa hipótese dá uma compreensão de quais princípios a troca de informações entre partículas emaranhadas ocorre, o que significa que o mesmo princípio pode ser usado pela humanidade em tecnologias. Tudo isso já está disponível no primeiro nível de desenvolvimento da civilização, e nos tornamos uma civilização quando entramos na sociedade criativa. A partir desse momento, tecnologias completamente novas baseadas na compreensão do mundo além quântico estarão disponíveis para nós. Que novas tecnologias se abrem diante de nós? O desenvolvimento tecnológico de hoje é prejudicado pela velocidade limitada de transferência de informações, mas usar o princípio da interconexão instantânea de partículas emaranhadas remove quaisquer limitações. Não podemos nem imaginar a quantidade de informação que toda a matéria do universo troca a cada momento. Nós, a humanidade, só precisamos nos encaixar harmoniosamente neste fluxo, e então nossas vidas mudarão tremendamente. Como exatamente? Intercambio de informações. Primeiro, a internet. A velocidade de transferência de informações aumentará bilhões de vezes. Em todo o planeta, a troca de dados será instantânea e sem perda de tempo, não necessitando mais de satélites, torres de TV ou fios. Em apenas alguns anos, um relógio de pulso comum será capaz de processar milhões de vezes mais informações do que o supercomputador mais avançado da atualidade. Em comparação com a tecnologia futura, hoje somos como tribos primitivas, transmitindo sinais usando a fumaça das fogueiras. Isso também revela enormes oportunidades na comunicação humana, conexão instantânea e comunicação na forma dos hologramas mais realistas, simulando a presença total de uma pessoa. Estando a milhares de quilômetros de distância, podemos nos ver e nos comunicar como se estivéssemos na mesma sala, ou podemos, sem sair de casa, estar à beira-mar ou numa pescaria, experimentando todas as sensações. O olho de Deus. Vajra. Em segundo lugar, guiado pela hipótese apresentada, a humanidade poderá utilizar não 6, mas todos os 32 tipos de energia, como na antiguidade. Isso significa que tais tecnologias lendárias dos tempos antigos, que já mencionamos, Vajra e o Olho de Deus, estarão disponíveis para nós. Como funcionam e que oportunidades abrem? O Olho de Deus permite ver e identificar uma pessoa por seu sinal neural individual, não importa onde ela esteja, enquanto o Vajra nos permite influenciar remotamente o funcionamento dos neurônios. Em essência, são dois componentes de uma única tecnologia que trabalham com os neurônios do cérebro e com o corpo humano como um todo. Os neurônios, durante seu trabalho, produzem uma certa radiação, um sinal ainda desconhecido pela ciência e que é único para cada pessoa, como uma impressão digital ou uma retina. Este é um tipo de código neural individual que permanece o mesmo desde o nascimento ao longo da vida. O tipo de energia com que o Olho de Deus e o Vajra operam é impossível de proteger. Esses são sinais que se alcançam instantaneamente em todas as galáxias. E o mesmo tipo de sinal é percebido e emitido pelos neurônios do cérebro, o que já foi comprovado experimentalmente. Isso dá a entender por que realmente precisamos de tantos neurônios e qual é sua verdadeira função. As tecnologias Olho de Deus e Vajra, introduzidas já no período de transição para a sociedade criativa, abrem muitas perspectivas para nós. Como eles vão melhorar nossas vidas?
Segurança. Graças à tecnologia do olho de Deus, nenhuma pessoa no mundo desaparecerá ou será sequestrada sem deixar vestígios. Hoje, milhões de crianças desaparecem sem deixar vestígios todos os anos, e o olho de Deus é capaz de localizar qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora, não importa se ela está em uma caverna ou no espaço sideral. Além disso, graças ao olho de Deus e às tecnologias Vaja, qualquer crime se tornará impossível. Uma pessoa que pretenda cometer um ato ilegal será instantaneamente identificada e imediatamente responsabilizada. É importante observar que Vaja não pode ler pensamentos, mas pode ler emoções como medo ou agressão. Por exemplo, se uma agressão é registrada em um grupo de pessoas e uma pessoa próxima sente medo e ameaça de violência, é evidente que essa pessoa está em perigo e precisa de ajuda. Imediatamente as medidas apropriadas são tomadas para garantir a segurança dessa pessoa. Todas as manifestações de agressão estarão sob controle, para que sua vida esteja sempre totalmente segura. Além disso, na sociedade criativa, essas tecnologias serão sincronizadas com o Voxcode CMP, que poderá não apenas ver qualquer criminoso, mas também identificar com quem ele está conectado, ver seus fluxos financeiros e tomar decisões para desarmá-lo. O olho de Deus e o Vaja também ajudarão em caso de emergência, se uma pessoa estiver com problemas, em situação de catástrofe ou ferida. Suponha que haja um grande terremoto e muitas pessoas fiquem presas sob os escombros. A tecnologia do olho de Deus indicará instantaneamente exatamente onde uma pessoa viva está, enquanto a tecnologia Vaja pode remotamente fazer alterações em seus corpos garantindo que sobrevivam. Por exemplo, ao interagir com os neurônios de uma pessoa, Vaja irá parar instantaneamente seu sangramento, eliminar o choque doloroso e, se necessário, colocá-la em coma artificial controlado. À medida que os processos no corpo diminuem em coma, os socorristas têm mais tempo para chegar a uma pessoa e salvá-la. Pelo mesmo princípio, em caso de acidente, Vaja ajudará uma pessoa antes que a ambulância chegue. E esses são apenas alguns exemplos marcantes do uso dessas tecnologias para garantir a segurança das pessoas. Não haverá mais acidentes na estrada devido a dirigir embriagado. A tecnologia Vaja simplesmente não permitirá que uma pessoa sob a influência de álcool ou drogas assuma o volante. Alguns meses atrás, prometi demonstrar um protótipo funcional do sistema Olho de Deus. Fui obrigado a manter minha palavra. O único ponto que discutimos foi a questão da segurança. Felizmente, fomos ajudados por acaso e aproveitamos a oportunidade. Ultimamente, a maioria dos principais estados do mundo tem desenvolvido sistemas globais de monitoramento e identificação humana. Até o momento, os melhores resultados foram alcançados por especialistas chineses. Seu sistema de reconhecimento facial que funciona com vigilância por vídeo, baseado em satélites Beidou 3, bem como nos desenvolvimentos de empresas como SenseTime, Tecnologia LC Vision e outras, mostra resultados bastante bons. Especialistas chineses afirmam que seu sistema é capaz de identificar até mesmo uma pessoa usando um gorro. Bem, isso é parcialmente verdade, mas há uma nuance. O problema é que o sistema deles é capaz de identificar uma pessoa usando o gorro apenas se essa pessoa já tiver sido identificada antes, ou seja, seus dados já devem estar no banco de dados do sistema. Isso significa que se a pessoa nunca foi exposta a esse sistema, esse não será capaz de identificá-la. Ou aqui está outro exemplo. Pegamos uma pessoa, colocamos uma panela na cabeça dela e o sistema chinês não conseguirá identificar. Ou colocamos um saco no corpo dele, e o sistema chinês também não conseguirá identificá-lo. O protótipo do sistema Olho de Deus que estamos demonstrando é completamente diferente de qualquer sistema existente. Ele funciona em princípios físicos completamente diferentes. E não usa a antropometria humana para identificar uma pessoa. Usa a impressão de sinal dos neurônios cerebrais, e esse sinal é único. É tão único quanto nossas impressões digitais, nossa retina ou nosso DNA. Não pode ser mudado, não pode ser protegido. E nós provamos isso através de uma série de experimentos. O protótipo que estamos demonstrando para vocês hoje, na verdade, funciona dentro de um certo intervalo. Ou seja, horizontalmente,
O ângulo de varredura é de 135 graus. Verticalmente, é de 10 graus. A profundidade de varredura é de 150 quilômetros. Esses números são confirmados experimentalmente. A digitalização, ou melhor, o resultado da digitalização, não depende da paisagem. Olhe para a tela. Os pontos brancos que você vê são as pessoas que estão no cone de escaneamento do nosso protótipo. Deixe-me lembrá-lo de que estamos na Suíça. E este não é o país mais populoso do planeta. Além disso, temos montanhas atrás de nós, então a densidade populacional aqui é bastante baixa. Então, se fossemos fazer essa apresentação em algum lugar, digamos, em Tóquio, por exemplo, em Pequim, é claro que o resultado seria completamente diferente. Além disso, acho que você notou a linearidade da reflexão do sinal, que é meramente resultado da operação vertical do protótipo. O que isto significa? Isso significa que nosso protótipo é unidirecional e unilinear. Em outras palavras, há uma varredura vertical constante. É por isso que há um atraso de 0,3 segundos. Naturalmente, a máquina de trabalho será desprovida dessas, por assim dizer, imperfeições, o que significa que sua faixa de operação e funcionalidade serão muito mais poderosas e muito maiores. Assim, quando o desenvolvimento estiver concluído, o sistema não só será capaz de identificar todas as pessoas vivas no planeta Terra, como também poderá determinar em tempo real a localização de uma pessoa em qualquer lugar do planeta. Não importa se ele está na superfície, em qualquer altitude acima da superfície do planeta, ou se está debaixo da terra ou debaixo d'água, nada limitará o olho de Deus. Bem, vamos traçar os paralelos que já expressamos. Por exemplo, podemos pegar uma pessoa, colocar uma panela em sua cabeça e o olho de Deus a verá e a identificará. Podemos colocar um saco em uma pessoa, e o olho de Deus a verá e a identificará. Podemos até pegar uma pessoa, fazer uma cirurgia plástica e mudar completamente sua aparência. Ou podemos até, perdoe-me, fazer uma cirurgia para mudar seu gênero. Ainda assim, nada confundirá o olho de Deus. Ele reconhecerá a pessoa com precisão, verificando sua verdadeira identidade. Falando sobre o trabalho do nosso protótipo e o fato de sua funcionalidade ser um pouco mais restrita do que a futura máquina de trabalho, ainda podemos colocá-lo no centro de uma grande cidade. Digamos Abu Dhabi, por exemplo. Assim, estando no centro de Abu Dhabi, este protótipo não só será capaz de identificar todos os residentes e visitantes da capital dos Emirados Árabes Unidos, como também controlará o território num raio de 150 quilômetros. Isso significa que também cobrirá cidades como Dubai e Sharjah. Se falamos do futuro, de um dispositivo funcional, ele terá que funcionar ou, digamos, poderá funcionar em conjunto com os sistemas de satélites existentes, como GLONASS, GPS, Galileu ou Beidou, 3, que já mencionamos. Ao mesmo tempo, pode ser combinado com todas as bases de dados existentes e pode ser combinado com sistemas de videovigilância. Assim, o sistema não apenas identificará uma pessoa e determinará sua localização, mas também registrará permanentemente um arquivo de dados sobre cada pessoa. Também gostaríamos de chamar sua atenção para a tela. Agora, você pode ver como o sistema funciona quando conectado à vigilância por vídeo. E é assim que funciona sem estar conectado a ele. Aqui está um fato interessante para as pessoas que pensam. Nosso protótipo consome 2,8 volts ao receber um sinal.
Ele só precisa de 1,2 volts para enviar um sinal de saída. Pense nisso. 1,2 volts. Que podem mudar o mundo. Saúde e cuidados médicos. Vaja também abre possibilidades tremendas para manter nossa saúde. Por exemplo, uma pessoa pode nem perceber que tem uma angina pré-infarto, enquanto Vaja já pode detectar isso através de sua radiação neural, e a assistência de emergência já está a caminho. A anestesia durante as cirurgias não será mais necessária, nem qualquer analgésico. Vaja será capaz de anestesiar uma pessoa por qualquer período de tempo, não importa quão complexa seja a cirurgia. O alívio da dor induzida por drogas sempre tem efeitos negativos no corpo, mas graças ao Vaja, tudo será resolvido com apenas um clique de um botão sem efeitos colaterais, graças ao impacto direcionado no grupo neural. Em essência, o olho de Deus e Vaja são um novo nível de cuidado com a segurança e saúde humana. Algumas pessoas podem ter preocupações como: e quanto à vida privada? Enquanto o vizinho está fora e alguém visita a esposa do vizinho, essa tecnologia vai registrar tudo isso também. A resposta é simples: tudo isso é assunto seu. A tecnologia não é responsável por isso. Se não houver violência, medo ou ameaça à vida, então não está dentro da esfera do funcionamento Vaja. Essa tecnologia não monitora quem veio visitar quem e por quê, mas é obrigada a monitorar o fato de você ter uma condição pré-infarto ou pré-AVC. Sim, algumas pessoas podem argumentar: todos estarão sob controle ou o que? É agora, no formato consumista, que todas as pessoas estão sob controle. Hoje, até nosso próprio ferro está nos observando. Todos os nossos dispositivos, smartphones, laptops, tudo isso é usado para coletar o máximo possível de informações sobre nós, para nos controlar, lucrar conosco e obter mais poder sobre nós. Considerando que, na sociedade criativa, você é o poder, assim como todo ser humano. Sua segurança e sua vida são a principal prioridade. A tecnologia Olho de Deus é uma garantia para a sua segurança, e, o mais importante, é uma garantia de que em nenhuma circunstância o poder pertencente a toda a humanidade será usurpado por ninguém. Hoje, não há besta mais aterrorizante no planeta Terra do que um ser humano. Os tubarões matam em média 10 pessoas por ano. Os crocodilos, 1000 pessoas por ano, e uma pessoa hoje é capaz de matar centenas de milhares de pessoas por ano. Agora, as tecnologias Olho de Deus e Vaja tornarão possível identificar até mesmo aqueles que estão atrás de pessoas que dão tais ordens e eliminar toda a cadeia. As tecnologias Olho de Deus e Vaja na sociedade criativa são a principal garantia de que ninguém poderá impor sua vontade às pessoas. O poder nunca será tirado da humanidade sob nenhuma circunstância. Se as tecnologias Olho de Deus e Vaja forem usadas na sociedade criativa, onde a vida humana é uma prioridade, elas servirão para o bem das pessoas. Mas se essas mesmas tecnologias forem usadas no formato consumista, onde a vida humana não vale nada, isso levará inevitavelmente a um regime totalitário global. Por quê? Porque um Estado, uma empresa, ou uma pessoa que possua esta tecnologia, com o apertar de um botão ou mesmo com uma ordem mental, poderá dar um comando para destruir todos os exércitos do mundo. Não importa se é um objeto ou bilhões de pessoas. E o mais assustador é que ninguém vai resistir a isso, porque essas tecnologias funcionam com energias que não podem ser protegidas. É simplesmente impossível se esconder deles. Assim como é impossível determinar de onde vêm esses sinais. A introdução dessa tecnologia no formato consumista é altamente indesejável, pois seria fatal para todos. Isso nos levaria a uma escravização planetária, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas dita sua vontade a todos. Por que tomamos a decisão de anunciar essas tecnologias e nossa hipótese agora? Há duas razões para isso. Em primeiro lugar, porque entendemos totalmente os fenômenos que encontramos durante a realização de experimentos no dispositivo PIR-MID apenas ao longo do tempo. Quando entendemos que usando essas energias é possível recriar tecnologias como o Vaja e o Olho de Deus, percebemos toda a gravidade da situação. Nos estágios iniciais de nossos experimentos, uma ampla gama de pessoas estava envolvida, de modo que as informações foram além do grupo original de participantes e ficaram disponíveis para muitos. Entendemos que esse conhecimento é de grande interesse e incentiva as pessoas a pesquisar. Segundo nossos dados, alguns países já estão trabalhando nessa direção hoje, o que significa que mais cedo ou mais tarde um dos países possuirá tal dispositivo. É por isso que estamos falando abertamente agora. Se agora, no formato consumista, essas tecnologias caírem em mãos irresponsáveis, será extremamente perigoso.
A segunda razão pela qual agora estamos expressando essa hipótese é porque a tarefa mais importante da humanidade hoje é sobreviver ao ciclo de desastres climáticos. O Cérebro climático não usa a internet, e nem mesmo Vaja e o olho de Deus podem pará-lo. Hoje, o núcleo da Terra está sendo afetado pelo impacto vindo do espaço que causa cataclismos a cada 12 mil anos. A hipótese proposta nos dá a oportunidade de entender que tipo de energia afeta o núcleo e quais são os princípios de seu impacto. Ao estudar essa energia além do nível quântico, a humanidade poderá não apenas neutralizar seu impacto negativo em nosso planeta, mas também usá-la como fonte de energia adicional em benefício da humanidade. Isso só pode ser alcançado se os melhores cientistas do mundo unirem seus esforços e se concentrarem precisamente na solução desse problema. Isso só será possível no formato criativo da sociedade. Para que isso se torne a nossa realidade, nós, como humanidade, devemos fazer um pedido para mudar o formato de consumista para criativo. Isso requer a participação ativa de todos os membros da sociedade. E gostaria de me dirigir aos representantes do mundo científico. A hipótese que você acabou de ouvir é apenas uma informação para pessoas comuns, mas para você é uma chance real de salvar toda a humanidade.